Abelhas de Macatinga, sou Gilvan. Jornal do ABC número 195. Várias pessoas têm perguntado, e aqui não é mais, eu acabei de extinguir o quadro Perguntas e Respostas, mas qual é o sucesso para a criação de abelha? Eu diria que qualquer coisa na vida, para ter sucesso, precisa pesquisar, estudar, observar, ver pessoas que estão na atividade, que já tem mais tempo. E é isso que eu fiz com a questão das abelhas. Todo mundo vai ter sucesso com a abelha? Não. Tem gente falando isso, é a maior mentira. Primeiro que requer muito cuidado, requer disciplina. Esse é um ponto que eu vou chamar a atenção, requer disciplina. Você só vai ter sucesso se você tiver disciplina. A abelha requer cuidado. A abelha em cativeiro, tem algumas pessoas que quando fala isso, você soa mal, é a realidade, é cativeiro. O bicho que está sendo criado, que está ali, é cativeiro. O bicho é dito o animal, a planta, que é selvagem, que você mantém ali, é cativeiro. Então, alguns pontos que eu já falei, tem vários vídeos, saber escolher. Uma das coisas que é fundamental é a abelha. A abelha tem endereço certo como qualquer bicho na natureza. Qualquer ser vivo na natureza tem endereço certo. A questão é quando você transfere, tenta introduzir em outro local. Isso já deu muita bronca. A gente tem vários exemplos. Não vou citar nenhum aqui, mas existe. Então tem que ter esse cuidado. Saber selecionar as abelhas. Eu estou no submédio do São Francisco, o Vale do São Francisco, o vale é todo o rio, a bacia do São Francisco. Aqui tem pelo menos abelhas eusociais que podem ser criadas, tem mais de uma dezena. Classificadas, conhecidas, são mais de 10 espécies. Eu acho que pode beirar até umas 15, 16 no máximo. Tem umas que fica difícil de criar, exemplo, citar Sanharol, Arapuá e o brabo, que não recebe esse nome por acaso. Recebe essa denominação porque é brabo mesmo. Mas a abelha que tem o maior potencial aqui dentro do local, claro, por das africanizadas, isso aí é na apicultura. Nós estamos falando aqui do universo da meliponicultura. É a mandaçaia, que eu chamo mandaçaia da Caatinga, porque tem 4 mandaçaias. Essa mandaçaia, a mandaçaia MQ, a mandaçaia MQA, a mandaçaia MQQ e algumas agregadas que o pessoal costuma falar. Então, essa é a abelha com maior potencial para a localização. Se você está em outro local, por exemplo, litoral, dependendo do litoral, é a mandaçaia MQA, mas aí tem as urussus. A urussu nordestina, no litoral onde ela existe, é a melhor. Se for a parte capixaba, aí é a urussu capixaba. Se for Rio de Janeiro, eu acho que a mandaçaia MQA, não sei, as abelhas, conheço as espécies do gênero Escaptrigona de lá, não sei quais são as espécies. São Paulo, se for área litorânea também. Se for área montanhosa, aí já é diferente. Aí eu acho que Guaraipo, naqueles locais onde existe, são as abelhas com maior potencial. Se a gente vai para a região amazônica, a Amazônia tem a maior biodiversidade, isso não fica em todas as espécies, e a abelha é a mesma coisa. Então, são as urussus, tiúba, urussu boi, urussu amarela e várias. Isso depende do local. Tem algumas abelhas que já tentaram criar e criam, mas ela ainda é difícil o manejo, ainda não adequaram, não tem adequação bem em termos de manejo. Exemplo, a urussu do chão, que eu chamo rainha da terra, Melita quinquefaciata. É bem complicado. Outras abelhas difíceis na questão da reprodução, que as abelhas Phrygiomelita, que tem esse gênero, tem crias no formato de cacho de uvas. Bom, outra coisa que chama a atenção é a questão de instalações. Instalações, elas têm que ser muito cuidadosas. Evitar excesso de vento, quebra de vento, não bater sol, somente nós estamos no semiárido. Não recomendo pegar sol em nenhum horário do dia. Aqui mesmo o sol recentemente estava pegando em 2 caixas. Eu tenho uma pedaço de tábua grande, que deve ter uns 50 centímetros de comprimento e mais ou menos uns 35 de largura, para vocês terem uma ideia, uma estrutura retangular, para o sol não pegar nas caixas. Então esse cuidado. Chuva também não. A chuva nas caixas de abelhas nativas não é legal. Aqui eu tenho pendurado um cajueiro, elas estão
de maneira protegida, não pega chuva, jamais. Tem uma lona cobrindo para evitar, ou seja, impermeabilizando, mas nada dessa maneira, tá? A questão de saber multiplicar as abelhas. Como falei, as abelhas feijomelita é difícil, exemplo, a abelha branca na caatinga, é difícil você fazer reprodução, porque você encontrar, observar uma realeira, ela faz realeira, é muito difícil. As abelhas de melícola, das abelhas nativas, as abelhas indígenas, é as abelhas mais fáceis de você lidar, porque não precisa estar em busca de realeira. As demais precisam. Ter cuidado com uma caixa bem vedada, fazer a alimentação cuidadosa, nunca excesso de alimento na fase inicial, quando você tiver a reprodução, isso é uma questão importante. Saber reconhecer, não precisa ser um experto em genética, mas conhecer as abelhas que são melhores, as mais que produzem mais, têm melhor desempenho. Essas abelhas você utiliza para reproduzir. Ou seja, você utiliza as crias dessas abelhas, não precisa ser as campeiras. Isso é ponto importantíssimo. Logo no início eu comecei a fazer isso porque eu já tinha conhecimento. Antes de aprender um pouquinho de genética, eu já sabia que eu diria, por conta dos meus ancestrais, a gente selecionava, vamos imaginar, legumes, cereais para plantar no ano seguinte, os melhores. Os animais faziam a mesma coisa, desde animais como aves, as galinhas, suínos, bovino, gado bovino, entre outros, a gente selecionava. E os criadores, e vi muitos criadores, vizinhos, amigos, até parentes fazendo o mesmo, usando a mesma estratégia. Isso é fundamental. Saber cuidar das abelhas, nunca vão pensar exceder, por exemplo, coleta de mel. Agora, recentemente, eu coletei, mês passado, 2 litros de mel de mandaçaia, eu tirei de 10 colônias. Eu podia tirar de 2 litros em 2, 3, 4 colônias. Eu selecionei 10 colônias para tirar um pouquinho de cada, para não deixar, porque ainda está no início de chuvas aqui no semiárido, aconteceu algumas pancadas de chuva, mas não é nada tão significativo que possa garantir que a abelha vai ter alimento. Então, são outro ponto que eu chamo a atenção de vocês. Outro é cuidado com gente falando, aí chama a atenção, cuidado nas redes sociais, gente falando que está adaptando a abelha, que vai ficar rico com a abelha. Não, eu tenho lucro, já tive um lucro, diria que fabuloso, da minha criação de abelha. Por quê? Eu já fiz 806 abelhas, apesar que eu doei 170. Você está o valor de 400, quando alguém pergunta, não dá nem resposta, quanto custa as suas colônias? Isso é uma falta até de educação também. Muitas vezes eu vou lá e cancelo esses indivíduos. Eu espero um tempo, dou um tempo, depois chego lá, vejo lá porque está ocupando espaço no meu celular. Então eu cancelo esses indivíduos, por quê? Eu digo, eu não tenho um preço exato que você vai selecionar, que é entre 400 e 800 reais, R$1.000, dependendo. Depende, porque tem colônia aqui, se você está R$10.000, porque são minhas matrizes que eu já vim observando há muito tempo, há pelo menos 5 anos, mas algumas há mais de uma década. Eu não vou pegar essas abelhas e entregar de qualquer maneira. Se eu chegar aqui, eu nem sequer eu amostro. Aí o cara às vezes bate, e essa aqui? Eu digo, não, essa aqui é uma matriz. Posso mostrar, mas não vendo. É assim. Então são coisas que você tem que estar atento para a criação de abelha, para você ter sucesso. E cuidado com as coisas fantasiosas, com as ilusões que são vendidas à torta e à direito na net, porque isso é muito perigoso. Então, dito isso, eu acho que essas dicas servem para você e fica aqui o meu contato na descrição do vídeo. Qualquer informação adicional, complementar, é só questionar, sugestões, tudo. Fica à vontade, o canal aqui é um canal livre, é um canal para criadores de abelha. É claro que eu toco em vários temas que envolvem as abelhas. A abelha não é só a abelha em si, não é só o bichinho que está ali, está no tronco, está lá na natureza, ou que você coloca dentro de uma caixa. Não é só isso não, além disso, tem toda uma questão por trás disso que é até difícil da gente abordar, mas lembrando que as abelhas são muito importantes no planeta. Todas as abelhas, claro que a gente só cria as abelhas eusociais, não criamos abelhas demissociais, nem abelhas solitárias. Elas são importantes porque todas, no conjunto de abelhas, elas são responsáveis diretamente por 80% da nossa alimentação, porque elas juntamente com as plantas, porque as angiospermas, porque é um processo de mutualismo no qual, processo de coevolução, os dois níveis de organismo dependem um do outro, e para isso precisamos preservar
esses seres vivos, tanto plantas quanto abelhas. Claro, e outros, toda a biodiversidade. Entendido isso, encerramos por aqui.